Bom dia, semeadores, tudo bom com vocês? Tô sabendo que tá no período de um mega feriadão aí no Brasil, que é o Carnaval. Eu espero que você esteja aproveitando para investir no seu bem-estar físico e mental. Não jogar tudo pro alto porque é Carnaval, ou seja, divirta-se se você quiser se divertir da maneira que você quiser se divertir, mas não esqueça de cuidar também do seu bem-estar. Pensando nisso, hoje a gente vai falar, para começar a semana com uma reflexão, vamos falar a respeito de pessoas tóxicas. Mas normalmente a gente fala que é importante a gente ficar, não se associar tanto com pessoas com características tóxicas. Mas você já se perguntou se você é o problema? Se você é uma pessoa tóxica? A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Várias vezes aqui no canal nós falamos sobre a importância da gente cuidar da nossa autoestima, da gente se priorizar, colocar nós mesmos como prioridade para o bem-estar físico e mental, para poder assim ajudar outras pessoas. Mas a gente teve até um vídeo falando sobre egoísmo, será que amor próprio é egoísmo? Que tem uma confusão aí a respeito disso. E muitas vezes, sem a gente perceber, a gente acaba desenvolvendo atitudes, hábitos que podem ser tóxicos para nós mesmos e também para as pessoas que estão à nossa volta, seja na família, seja no trabalho, no ambiente de trabalho. Então é muito importante a gente fazer uma autoavaliação sincera para nós mesmos. Você não vai ter que dizer para ninguém o resultado da sua autoavaliação, mas você autoavaliar você mesma para poder você entender se você está sem querer desenvolvendo esses hábitos, essas atitudes que podem ser tóxicas, que podem sabotar o seu desejo de ter bem-estar físico e mental e ajudar outras pessoas também a ter. Então, por que a gente está começando a segunda-feira falando sobre isso? Porque segunda-feira a gente costuma fazer uma avaliação, né? Para poder a gente ser positivo durante a semana, para ver o que a gente pode melhorar e já começar a fazer isso no início da semana. E é importante porque você saber se você tem atitudes ou hábitos tóxicos pode ajudar muito a melhorar o seu relacionamento com as pessoas à sua volta. Por isso que a gente vai começar falando sobre isso hoje. Então, a gente vai falar aqui sobre algumas características que é importante você estar se autoavaliando para entender se você, sem querer, está desenvolvendo um comportamento tóxico. E a primeira dessas coisas que você precisa estar avaliando é se você evita muito discussões importantes. Porque a pessoa que tem um comportamento tóxico, normalmente ela evita esse tipo de discussão, de coisas importantes, então os problemas acabam ficando sem solução, mas ela faz isso em modo que a outra pessoa, ela se sinta inferiorizada, ela se sinta como ela sendo o problema. Então esse é um comportamento tóxico que vai minar o seu bom relacionamento com a outra pessoa e vai ao mesmo tempo deixar você mal, porque você acaba não conseguindo resolver os seus próprios problemas. Uma outra característica é que uma pessoa tóxica, ela não assume suas responsabilidades, porque ela sempre acha que a culpa de alguma coisa não ter dado certo ou de algum problema que ela tá, é da outra pessoa e não dela mesma. E muitas vezes o problema é dela mesma, da atitude que ela tem. Então, inclusive em 2017, teve uma pesquisa falando sobre isso e mostrou que as pessoas que têm esse tipo de comportamento, ela acaba sendo uma pessoa tóxica não só para ela mesma, mas também para as pessoas do seu convívio, seja na família, seja no ambiente de trabalho. Isso porque a gente refletir nas decisões que a gente toma ou que a gente evita tomar pode resultar positivamente ou negativamente nos nossos relacionamentos. Então, por isso que é muito importante a gente assumir as nossas responsabilidades, assumir a responsabilidade daquela ação que você quer ou não tomar.
Uma característica muito comum também de pessoas tóxicas é a grande dificuldade em pedir desculpas, porque a pessoa, quando tem essa característica de ser tóxica, ela não aceita que ela errou, ela não aceita que a outra pessoa tenha razão, ela quer sempre ter razão. E muitas vezes ela distorce, inclusive, a verdade para poder deixar a outra pessoa como se estivesse errada e ela tá na parte certa, ela é a parte certa ali da questão. E mesmo quando alguém faz notar a essa pessoa que ela tá errada ou que tem provas, vamos dizer assim, ali claras de que ela errou, mesmo assim ela tem dificuldade de pedir desculpas. Então essa é uma característica que a gente precisa estar avaliando se é uma nossa característica, porque isso pode identificar você como uma pessoa tóxica para as pessoas que estão à sua volta. Essas são só algumas das características de uma pessoa tóxica. Não quer dizer que uma característica dessa isolada já te configura como uma pessoa tóxica. Mas se você tiver essas características ou outras nesse sentido, que você coloca aquele primeiro eu, né? Porque tem o primeiro eu no sentido positivo, que a gente já falou aqui, no sentido de dar prioridade ao seu bem-estar para você poder ajudar melhor os outros. E tem o primeiro eu no sentido do egoísmo, que você sempre tem que ser a primeira pessoa em tudo. Então é disso que a gente está falando hoje. E uma notícia boa e positiva a respeito disso é justamente que tem como reverter esse quadro. Uma pessoa que se identifica como uma pessoa tóxica e quer realmente não ser tóxica, ela pode mudar. Talvez não seja possível fazer isso sozinha, pode precisar da ajuda de um psicólogo, de um profissional da área. Mas, de qualquer maneira, é possível mudar esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. E realmente é uma coisa muito importante para se fazer para poder te ajudar a ter bons relacionamentos. Então, o que você achou do vídeo de hoje? Você se identificou com alguma dessas coisas que a gente falou aqui, alguma dessas características? Você é assim ou convive com alguém assim? Conta para mim aqui nos comentários que eu vou amar saber. E eu vou daqui a pouco trazer um vídeo curto falando a respeito daquele assunto que a gente começou na semana passada, que eu deixei como exercício para você aí na semana. A gente vai falar um pouquinho sobre isso num vídeo curtinho daqui a pouco, tá bom? Eu desejo a você um ótimo início de semana, desejo que você possa ter paz mental, bem-estar físico e mental, para você conseguir ser uma pessoa positiva, que vai influenciar em modo positivo as pessoas que estão à sua volta, tá bom? E agora, eu me despeço de você, a gente se vê na quarta-feira. Beijo e uma ótima semana para você. Tchau!